O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor, Ele tem para nós um caminho de intimidade, que na verdade é conduzir o nosso coração àquilo que é a sua originalidade, o seu plano original. Quando Deus cria homem e mulher, cria cada um de nós, o próprio Senhor nos criou para um fim, uma finalidade na nossa vida. E essa finalidade é a vontade de Deus para nós, estar plenamente nele e viver como filhos de Deus que nós somos. Viver como filhos do Senhor e trazendo essa filiação divina, embebido dessa filiação divina, poder contemplar as graças de Deus, a beatitude e a felicidade, a plenitude da vida, da salvação. Nós somos criados para estar com Deus, para uma vida toda em Deus. Acontece que o pecado estragou esse plano original. Acontece que o pecado roubou de mim e de você, de cada um de nós, essa certeza, roubou de nós até mesmo essa clareza desse caminho. E quando o pecado ele fere o coração do homem, nós vamos nos distanciando desse projeto de filiação divina. Esse projeto que Deus tem para nós, que Deus construiu para cada um de nós.
E para não pôr a perder esse projeto de Deus para cada um de nós, o Pai amou tanto o mundo que Ele deu Jesus Cristo. É onde nós vamos entendendo aquilo que São Paulo fala aos Romanos hoje. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por Adão, o homem foi desmerecido e no seu erro, nas suas escolhas erradas, se afastou da graça. Mas por um homem também, todos nós fomos reintegrados nesse plano original. Todos nós fomos redimidos. Todos nós somos alcançados pelo Senhor. E quando essa obra de Deus acontece, nós vamos tendo a nossa vida restaurada. Nós vamos tendo a nossa vida refeita pelas mãos daquele que tem interesse de que a nossa vida esteja nas mãos dele, que é o próprio Senhor, que é o Pai. E o Pai se utiliza da missão do Filho de Jesus Cristo para nos alcançar. O Pai se utiliza do mistério da encarnação para poder acessar a nossa vida, porque em Jesus a nossa humanidade é redimida. Em Jesus nós encontramos esse caminho novo para voltarmos a ser aquilo que Ele nos chamou a ser, seus filhos. Eu não sei se você percebe, mas é muito difícil ter um coração de filho e viver como filho de Deus. É difícil porque muitas são as ocasiões de pecado, muitas são as situações que nos roubam, que nos tiram desse mesmo caminho. É difícil porque nem sempre, por exemplo, nós aceitamos as provações. Nem sempre nós aceitamos ou acolhemos as situações que provam a nossa vida. O profeta Jeremias hoje, com a sinceridade e a verdade do coração, ele diz: o Senhor está ao meu lado, porque é o Senhor que prova os justos, é o Senhor que está ali a provar, e toda provação tem significado, tem sentido de deixar subsistir aquilo que é puro, aquilo que é essencial, aquilo que vale a pena. E nem sempre nós acolhemos essas provações na nossa vida. Não é fácil. Vem sofrimento, pode deixar que eu vou te abraçar. Pode ficar aqui enfermidade, pode me visitar. Nós não rezamos dessa forma. Ou você reza? Nós não rezamos desse jeito. Pelo contrário, às vezes a nossa oração é: vem curar, Senhor, essa enfermidade, arranca daqui essa provação, tira a bebida do meu marido, faz isso, faz aquilo. Porque queremos evitar situações que nos provam, situações que vêm para nos purificar. E nesse primeiro momento, eu queria nos convidar a olhar para cada um, pode olhar para si e reconhecer e perceber nessas provações, nessas situações da tua vida, uma oportunidade de Deus. É uma oportunidade por quê? Porque se vai subsistir aquilo que é puro, se provar é deixar subsistir aquilo que é essencial, essa aprovação pode ser uma oportunidade na tua vida. Oportunidade de reconduzir você para o caminho da filiação. E esse caminho, ele é interessante e ao mesmo tempo desafiador, porque o rosto de Deus que nós contemplamos é o rosto machucado, é o rosto ferido. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele assume a nossa vida, assume a vida humana, Ele se deixa ferir, Ele se deixa flagelar, para que nas provações dEle, nós reconhecêssemos também as nossas, e nele nós fizéssemos esse caminho de retorno. Nele nós fizéssemos esse caminho de encontro. Nele nós fizéssemos esse caminho que vai restaurando a nossa vida. E quando nós tocamos essa realidade, nós na verdade permitimos que o Senhor possa agir na nossa história. Afinal de contas, a nossa história ela é marcada por muitas provações.
A nossa história, todos nós temos momentos bons, e como temos, não é verdade? Momentos felizes, momentos que nos trazem paz, que nos trazem segurança, que é até bom lembrar deles, e a gente se apega a esses momentos, e isso é sagrado, porque a nossa história ela é sagrada. Mas em contrapartida, a nossa história também muitas vezes é visitada pela dor, é visitada pela morte, é visitada por provações que nós podemos correr o risco até de perder o rumo e o sentido. Para onde vamos? Que caminho tomar? E é na cruz de nosso Senhor, é nas chagas de nosso Senhor que nós vamos nos percebendo, nós vamos nos encontrando, nós vamos fazendo a experiência, e é dessa experiência que vai brotando um sentido novo no nosso coração, porque eu não sofro por qualquer coisa, eu não sofro para qualquer, ou sem sentido, para qualquer lugar ou sem direção. Esses mesmos sofrimentos existem para me devolver, quem sabe, a mim mesmo, para te devolver a você mesmo, para você poder se encontrar com você mesmo. Quando o nosso Senhor no Evangelho, Ele diz que não há nada que fique oculto, que fique em segredo. E quantos de nós guardamos tantos segredos, né? Na nossa história, às vezes ela é permeada deles, e quem sabe está na hora de permitir que o Senhor vá ao encontro dos teus segredos, vá ao encontro da tua intimidade mais profunda, desses guardados no teu coração. Essa dor que, quem sabe, você não contou ou não tem coragem de contar para ninguém. E porque você não conta para ninguém e nem para Ele, você vai às vezes perdendo as forças. Se eu não sou capaz de partilhar com aquele que pode transformar a minha vida, eu vou fazer o quê? E chega uma hora que nós vamos cansando, não é verdade? E eu tenho encontrado muitas pessoas pelo caminho nessa vida de missão, pessoas que às vezes têm tudo, têm trabalho, têm família, mas estão cansadas até mesmo de viver, cansadas de existir, cansadas de serem quem são, de viverem a vida a qual elas foram chamadas a viver por Deus, por primeiro. E esse cansaço da vida advém muitas vezes dessas situações na nossa história que não são resolvidas, que não são muitas vezes tocadas, não são acolhidas no mistério de Deus, no mistério do amor de Deus. E meu irmão, minha irmã, pensa, se por causa do pecado nós fomos separados da graça, em Cristo Jesus esse dom nos foi restituído. E Jesus é o dom do amor de Deus para nós. E quando a gente fala de dom, nós falamos de presente. Jesus é esse presente que faz entender a nossa vida, que nos faz perceber nas páginas da nossa história que ali Deus está, que ali Deus habita. Olha Jeremias, Deus está comigo. O profeta estava sofrendo, irmãos. O profeta estava passando por perseguições. Aquele homem vivia uma angústia de morte. Em alguns momentos ele reza até mesmo para ser afastado dele essa missão. No entanto, nesse instante, nessa hora de profunda angústia, onde nós não nos agarramos a nada nem a ninguém, ali está o mistério de Deus. Deus está ao meu lado. Deus se coloca ao meu lado. Eu preciso lhe dizer isso hoje. É nesse instante, é nesse momento, onde você parece que não possui nem mais nada, segurança nenhuma, certeza nenhuma, que pode emergir do teu coração, pela fé que existe dentro de você, pela certeza que existe dentro do teu coração. Deus está contigo. Deus está contigo. E Ele não só está,
Mas eu queria nos levar nessa tarde a percebermos e reconhecermos que Ele sempre esteve. Essa presença de Deus é uma presença contínua na nossa história. Nascer já foi dom. Ele nos chamou à vida, ali Deus estava. Em todas as circunstâncias da sua vida, Deus estava. E até mesmo naquelas situações mais difíceis, naquelas situações que parece que não tem nem rumo, nem ali Deus está. Porque a tua vida é permeada pela presença de Deus. E quando nós reconhecemos no nosso passado essa presença de Deus, nós vamos tendo uma oportunidade de reconciliação dentro de nós. Porque não é simplesmente deixar que Deus nos toque, mas eu permito que Ele toque o quê? Deus precisa tocar coisas concretas. Deus quer tocar o concreto da tua vida. E o que você tem de mais concreto é a tua história. O que você tem de mais concreto é aquilo que você já viveu. E quando você permite que Deus toque a sua história, quando você permite que Deus toque a tua vida, quando você permite que Deus toque o teu passado, ali você vai encontrando a possibilidade de encontrar um novo sentido. Ali você vai encontrando a possibilidade de nortear a sua vida novamente. Porque nós vamos nos reconciliando. E por que não dizer, nos reconciliando até mesmo com as dores. Nos reconciliando com aquilo que machuca. Nos reconciliando com as angústias, nos reconciliando com os vazios, nos reconciliando com a morte, nos reconciliando com as perdas, nos reconciliando com tudo aquilo que é dor. E à medida que esse caminho ele vai acontecendo, nós vamos sendo restituídos no plano original. Porque vai sendo devolvido ao nosso coração a verdadeira liberdade de filhos de Deus que nós somos. A verdadeira liberdade a qual nós somos chamados. Quando, amados irmãos, nós nos deixamos ser feridos pelo pecado e vamos vivendo uma vida de pecado, uma das consequências é que vai minando a nossa capacidade de amar. O pecado vai não só minando a nossa capacidade de amar, mas vai colocando um desânimo. Eu não quero amar. Eu não consigo amar. Eu não sou capaz de amar. Deixa eu trocar a palavrinha amar por perdoar, porque amar e perdoar está na mesma direção. Eu já não quero perdoar. Eu não sou capaz de perdoar. Eu não consigo perdoar. Quando eu vou vivendo umas situações de pecado e eu deixo que o pecado envolva o meu coração e vai roubando de mim o dom dessa filiação divina, eu vou me tornando prisioneiro. Como consequência, eu vou perdendo a força de amar. Mas à medida que eu permito que o Senhor vá reconciliando a minha vida, vai entrando na minha história, à medida que eu permito que o Senhor cure o meu coração de fato, restaure o meu coração, visite a minha vida, eu vou reencontrando a possibilidade de amar. Eu vou reencontrando a força para recomeçar. Essa graça Deus quer para você. Essa graça Deus quer conceder ao teu coração. Não foi à toa que Ele atraiu o teu coração a esse santuário. Porque num santuário nós entendemos por morada de Deus. Mas de todos os santuários, o mais belo, irmão, irmã, não é esse que nós aqui estamos, pisamos, entramos, rezamos. É o santuário da tua vida, da tua história. Você já parou para pensar que Deus te tirou de casa, Deus colocou você no movimento de saída para você peregrinar e quem sabe ir em busca. Você nem sabia o que você veio buscar, mas nessa busca você está encontrando. Você está encontrando com você mesmo.
você está encontrando com o plano de Deus para a tua vida, que é ser filho, e como um bom filho, viver no coração do Pai. Quando nosso Senhor no Evangelho, Ele vai dizendo de todas as realidades, nem mesmo os pássaros são vendidos de qualquer forma, ou caem ou morrem de qualquer jeito. Se Deus Ele cuida assim dos pássaros, o que Ele não é capaz de fazer por você? Quem sabe essa pessoa que está do teu lado precisa ouvir isso. Olha nos olhos dele, dela e diga: Deus quer cuidar de você. Faz isso. Olha nos olhos desse irmão que está aí do teu lado, dessa irmã, e diz: Deus quer cuidar de você. E aqui eu aproveito dizendo: Ele sempre cuidou, mesmo que você não percebesse. Ele cuida hoje, mesmo que você nem sinta. E Ele vai continuar cuidando. Por quê? Porque quando nós somos restituídos na nossa dimensão de filiação divina, que é aquilo que nos é mais caro, que recebemos no nosso batismo, nós nos tornamos uma grande potência de evangelização. Às vezes queremos converter a nossa casa. Quem é que gostaria que alguém da tua família tivesse aqui? Levanta a mão, só para mim ver. Gostaria mesmo? Que alguém experimentasse o mesmo amor que você traz no teu coração? Pronto. E às vezes a gente fica naquela insistência: como evangelizar? Como falar de Deus para essas pessoas? A gente fala, não aceita. A gente chama para ir à missa, não vai. Eu já fui há um mês atrás, né? Alguém já ouviu isso aqui em casa, né? Missa de novo, todo domingo a missa, buscar a Deus. Você vai se tornar uma potência de evangelização quando você viver o amor, quando você viver a sua dimensão de filho de Deus e viver na plenitude. Sabe por que você vai se tornar uma potência? Porque não vão ser as suas palavras, vai ser a tua vida reconciliada. Não vai ser a sua pregação, vai ser o teu coração que vai poder dizer, que vai poder falar, que vai poder gritar ao mundo. E quando nós nos deparamos com uma realidade onde a vida diz, as palavras são muito pouco ou pequenas, porque quem vai dizer é a tua vida. Deixa eu repetir o caminho. Quando nós nos reconciliamos com Deus e queremos sair da vida de pecado, e aqui eu preciso também nos recordar que é necessário uma escolha, é necessário uma decisão. E meu irmão, se você precisa tomá-la hoje, minha irmã, se você precisa tomar essa decisão hoje, eu lhe convido você a fazer com coerência, com verdade, com sinceridade. Porque quem sabe os seus ainda não mudaram, ou você não se tornou o evangelizador que Deus quer que você se torne, o homem e a mulher de Deus, o cristão de Deus, que Deus quer que você se torne, o filho de Deus como testemunha, como luz do mundo, porque as suas escolhas ainda não estão tão coerentes. E quando arraigados, e eu sei que a luta do pecado, ela é intensa, mas vai passando o tempo, a vida de santidade vai ocupando um espaço no meu coração, no seu coração. E a vida de santidade, ela, ao ocupar o espaço dentro de mim, ela vai tirando a vida de pecado. E eu deixo de ser aquele homem velho, aquela mulher velha, para me tornar o homem novo que Deus deseja, sonha, quer. A mulher nova que Deus deseja, sonha e quer. E quando isso acontece, aí eu vou ser testemunha. E aí pode chover provação. Aí pode cair provação sobre a tua vida. Pode vir as provações, porque você vai ser firme o suficiente. Não é que você vai se tornar um super-homem, uma super-mulher, não. Você vai ser capaz de, pelo amor que você experimenta, responder à vida.
Quem sabe hoje você precisa rezar como o profeta Jeremias: o Senhor está ao meu lado. Ele prova, mas Ele está ao meu lado. Quem sabe hoje você precisa elevar a Deus essa prece: eu estou sendo provado, mas Deus está ao meu lado. Ele se coloca ao meu lado nesse instante de provação. E eu vou ser capaz de anunciar o seu reino. Eu vou ser capaz de falar. E se eu não conseguir falar, não importa. Eu sou capaz de viver. Você dá conta de abraçar? Dá? Você dá conta de sorrir? Treina aí. Vai lá. Solta um sorriso. Consegue? Tá vendo? Quem sabe o que está faltando na tua casa de manhã para as pessoas encontrarem o evangelho do reino de Deus é você sorrir, dar um bom dia com generosidade. Mas se a gente já acorda com a cara fechada de mau humor, quem é que vai acreditar em nós? Se a gente não abraça, se a gente não olha, se a gente não percebe o outro, como é que o meu irmão vai poder fazer essa experiência? Isso é muito importante. Algum tempo atrás, fazendo um caminho de escuta da palavra de Deus e também da história de vida, da minha história de vida, porque na comunidade Nova Aliança, dos caminhos que Deus coloca para nós, e aqui partilho com você, porque se Deus nos ajudou dessa forma a encontrar um caminho de conversão, de transformação de nossa história, quem sabe pode te ajudar. Nós vamos percebendo que é preciso fazer memória de nossa história, do nosso passado. É preciso se reconciliar com a nossa própria vida. Porque se isso não acontece, nós não nos tornamos pessoas inteiras. E aí o padre precisa amar, o missionário precisa evangelizar, e às vezes não tem força, não tem coração. E podemos colocar o risco ou a culpa numa situação de agora. Mas quem sabe está lá atrás. E o Senhor foi nos convidando como comunidade ao longo de muitos anos. E nós fazemos isso sempre. Rever a nossa própria vida. Fazer memória da nossa história de salvação. Isso pode fazer bem para você. Né? Às vezes os antigos eram mais sadios porque eles tinham tempo de contar os causos, né? E aí eles sentavam ali nas portas das casas e podiam fazer memória de sua vida, dos feitos. Hoje às vezes nós estamos adoecidos porque não temos tempos de escutar uns aos outros. E quando a gente não escuta a história, né? Os jovens, as crianças não param para escutar os mais velhos, né? Não tem paciência. E tem tantas coisas hoje que nos impedem de viver esses momentos de escuta, né? De presença. E nosso Senhor, Ele nos chama a ir fazer esse resgate. E numa dessas vezes, o Senhor, foi alguns anos atrás, me convidou a repensar algumas coisas na minha vida. Até mesmo na obra de evangelização. Tem alguns sacerdotes que estão aqui, eu não sei se vocês já viveram instantes onde você pensa: o que Deus quer mais do meu ministério? Porque pregar nós pregamos. Anunciar nós anunciamos, viver sacramentos nós ministramos, mas Deus quer a nossa vida, e nem sempre a gente chega com a vida tão inteira. Eu não sei se vocês já viveram esse sentimento, mas eu me deparei com a situação de que eu não estava tão inteiro para amar nosso Senhor no ministério que Deus queria de mim. E eu comecei a rever a minha história, rever o meu passado, e eu fui tentando achar onde foi que eu me perdi. Aonde foi que eu perdi a minha vida? Aonde foi que eu perdi a minha essência? Aonde foi que eu perdi o essencial da minha vida? Por que às vezes eu estou sendo um padre áspero, que não sorri ou que nem sempre consegue dar as respostas que Deus pede de mim? E rezando um dia, o Senhor me levou junto com os meus irmãos, é claro, porque não foi só uma experiência pessoal, foi uma experiência comunitária, a ter que reconhecer que a minha vida era um dom,
que a minha vida era um presente, de que a minha vida era uma bênção. Para a igreja, para eles, para a minha família. É tão interessante isso que as pessoas podem até falar, dizer, nossa, padre, o senhor é bom nisso, mas não convence. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aqui eu não estou falando de ser bom, de ser o melhor, mas de ser dom. Entendam. De ser esse dom. E presente, ele é presente, ofertado. E fui encontrar na minha história aonde eu havia me perdido. Tem um fato na minha vida que eu sempre remonto a ele, sempre volto a ele, em muitos instantes. Quando eu tinha 5 anos de idade, o meu avô, ele morreu. Meu avô, tem até o nome dele, Rafael. E passado um tempo, minha avó ficou sozinha e eu fui morar com minha avó. Eu passava as noites com a minha avó. A minha casa era do lado, casa do papai e da mamãe, mas eu tinha que ir todos os dias para dormir com a minha avó. E foi um tempo de verdadeiro desafio. Eles perceberam a fragilidade dela, né? Mas vocês conseguem imaginar, minha avó já estava quase chegando aos seus 80, eu tinha 6 anos de idade, 7. Então era um menino cuidando de uma senhora, o que devia ser ao contrário, né? E fui eu, né? Meus pais me convenceram a viver esse desafio e eu fui. E aprendi muito ali. Com minha avó eu recebi a fé. Então é interessante porque ela me fazia rezar. Ela me fazia ir à igreja. E ali acredito que a semente do sacerdócio começou a ser lançada. Mas passado algum tempo ela morreu, bem dizer, nos meus braços numa madrugada. E eu voltei para a casa do meu pai e da minha mãe. Mas eu voltei também com muitos sentimentos de vazio. Afinal de contas, eu tinha sido visitado pela morte. Eu tinha vivido aquele instante de dor. Mas quando eu voltei para casa, eu fui descobrir isso nesse tempo de oração. Eu voltei, mas voltou um Rafael diferente. Não mais aquele filho que tinha saído. E eu percebo que, sem querer, não foram os meus pais que fizeram isso ou tiveram atitudes ruins ou más, pelo contrário, eu sou muito amado pelos meus. Mas dentro de mim, causou um impacto não muito bom. E é interessante, quando eu rezava, eu fui detectando que eu me recordo da minha mãe tentando me abraçar e eu empurrava. E eu não entendia porquê disso. E um dia em oração o Senhor me disse que quando eu voltei para casa, eu não me devolvi para os meus pais. Eu voltei pela metade. Mas o tempo de ausência, aquele pouco tempo nas noites que eu ficava sem meu pai e sem minha mãe, foram suficientes para gerar uma solidão muito grande dentro de mim. Porque eu me sentia sozinho, a casa era escura, a casa tinha morcegos. E eu não gosto de morcegos até hoje, por causa disso. Eu lembro que nos assoalhos, aquelas casas de madeira antiga, nos assoalhos a gente escutava os bichos andando debaixo. E eram noites de muita solidão. E eu não sabia quem me apegar. Mas quando eu voltei, não sei porquê, eu comecei a agir dessa forma. E já padre, já na comunidade, alguns anos atrás, aí vem a descoberta que eu fiz. Foi muito forte que eu liguei para casa, para o meu pai, para minha mãe, pelo telefone. A gente ia celebrar o meu aniversário. E eu disse para eles assim: eu quero que vocês venham me visitar. Eu quero que vocês venham estar no meu aniversário. E quando eu disse isso, na verdade eu estava dizendo dentro de mim: eu preciso de vocês. Vocês são muito importantes para mim. Às vezes a gente não sabe dizer as coisas do modo certo, né? Mas Deus vai nos dando um jeitinho. Eu simplesmente queria dizer: vocês são meu pai e minha mãe, poxa vida, venha celebrar o meu aniversário. Eu tinha saído de casa muito cedo, né? Com 18 anos eu fui para a missão, fui para a obra de evangelização, entrei na comunidade.
e já havia uma vida, né? Eu já estava com meus 32 anos nessa época, hoje tenho 37. E foi muito bom, foi libertador. Meu pai não foi, pelas circunstâncias, pelas situações, mas minha mãe foi. E aí foi o diferente. Eu me lembro que num determinado momento do meu aniversário, todo mundo foi embora, a gente sentou na porta de uma igreja, e eu estou vendo o sol baixando aqui sobre esse santuário, me faz fazer ainda mais memória, porque a gente sentou na porta da igreja, o sol baixava, ela sentou assim na escadaria, eu aproveitei e deitei no colo dela, e aí ela me abraçou e eu dizia: abraça mesmo, porque eu preciso. Quem precisa sou eu. E eu tive essa oportunidade, né? Porque passado, bem dizer, 2 anos, minha mãe adoeceu com câncer. E foram poucos os meses que a gente teve mamãe perto de nós, depois da descoberta. Mas em todos os instantes ela estava ali. Isso me fez tão bem, que uma das vezes que eu fui visitá-la, nesse tempo de enfermidade, ela estava passando muito mal, eu fiquei só de longe, e num determinado momento da noite ela disse assim: você já chegou há muitas horas e até agora você ainda não me abraçou. E eu fui lá, abracei e fiquei do lado dela. Eu estou aqui. A necessidade dessa presença que nos convoca, que nos faz perceber que a gente é gente, nós somos pessoas, e nós precisamos de Deus, nós precisamos de família, nós precisamos ter uma história curada. E foi muito forte, porque foi no aniversário, passado alguns dias que minha mãe morreu, meu pai veio me visitar, e ele chegou bem para o meu aniversário, e eu pude viver as mesmas experiências com ele. E ele me abraçava, beijava, e eu dizia para ele: papai, teve uma hora até na missa que eu falei, se eu podia me largar, que agora eu vou para o altar, né? Porque eu ainda estou celebrando a Santa Missa. E aí a gente entende o que é amor, porque o amor se faz presente. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, Deus deseja restaurar a sua história. Quem sabe não, eu acredito plenamente que Deus lhe trouxe aqui para restaurar a tua vida. Deus trouxe você aqui para restaurar o teu coração. E eu convido você, feche os seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração e deixa ser tocado pelo Senhor. Deixa Ele reescrever a tua vida. Deixa Ele visitar os lugares na tua história, dentro de você, que precisam da graça de Deus, que precisam ser visitados pelo amor de Deus, que precisam ser visitados pela força do Senhor, pela presença do Senhor. Deixa o Senhor, quem sabe, consolar o teu coração. Deixa o Senhor, quem sabe, consolar a tua vida. Deixa o Senhor alcançar a tua alma. Deixa o Senhor alcançar a tua dor e te reintegrar de novo, te refazer de novo, curar o teu coração, curar a tua alma, curar a tua vida, curar os teus sentimentos. Quem sabe o Senhor, Ele se utiliza dessas circunstâncias e até mesmo das provações, para que você se agarrasse a Ele. E ao você se agarrar a Ele, Ele quer se revelar como amor para você, quer se revelar como dom de restauração em tua vida, quer se revelar com toda a graça que você necessita, que você precisa. Deixa aquele que te ama te envolver. Deixa aquele que te ama tocar o teu coração. E o Senhor me mostra muitas pessoas que estão nessa igreja, que estão aqui, que trazem profundos sentimentos de solidão por causa de ausências. A sua vida muito cedo foi marcada também pela morte. Você perdeu quem você amava. E isso foi gerando dentro de você inseguranças muito grandes. Inseguranças que não te permitem dar passos, começar uma realidade e terminar, escolher amar. Deixa o Senhor te alcançar. O Senhor me dá uma imagem de pessoas
que trazem como que partes do corpo arrancadas, quebradas. E eu pergunto ao Senhor o que Ele quer dizer ao nosso coração com essa imagem, ao meu coração para nós. E Ele diz que existem muitas pessoas fragmentadas aqui, quebradas na sua fé, quebradas na sua dor, quebradas nas suas angústias, quebradas em tantas realidades do seu coração. E Deus, que é Deus, quer alcançar a tua vida. Deus quer alcançar o teu coração. Deixe ser tocado por Ele, deixe ser alcançado pelo Senhor, que te ama e te ama verdadeiramente. Deixa o Senhor cuidar do teu casamento. Deixa o Senhor cuidar da tua casa, do teu lar. Deixa o Senhor cuidar da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, por você. Deixa o Senhor zelar de você com muito carinho, muito amor. Porque Ele quer fazer de você um testemunha, um sinal vivo. O Senhor quer fazer de você também um presente, também um dom para os seus, para aqueles que você ama, para aqueles que fazem parte da sua vida, para aqueles que estão ao seu redor. Deixa o Senhor te abraçar, deixa o Senhor te alcançar, deixa o Senhor refazer as suas forças, deixa o Senhor te recordar quem você é. Você é filho, você é filha amada de Deus, e Deus verdadeiramente te ama. Verdadeiramente Ele está ao seu lado. Verdadeiramente Ele tem o poder de restaurar a tua vida hoje. Abraça você mesmo, fecha os seus olhos, abraça você mesmo, e nesse abraço deixa hoje a presença de Deus Pai te acolher, consolar a tua alma, consolar o teu coração, consolar a tua vida. Deixe que esse amor seja resposta ao teu coração, resposta de vida, resposta de graça, resposta de presença. Ele está ao seu lado, Ele está ao seu lado, Ele te ama. Vem, Senhor, nos envolver, a todos nós. Envolva-nos, Senhor, com teu amor, com teu poder. Restaura nossas vidas, nossos corações, nossas famílias. Porque somente assim, Senhor, poderemos ter a força do teu amor dentro de nós, e nos tornaremos tuas testemunhas, nos tornaremos profetas do teu reino. Obrigado, Senhor. Vamos ficando em pé. Vai erguendo os seus braços e cantemos bem forte teu amor. Teu amor é como a rocha que não se quebra. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve, me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, por sua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por tua graça. Queremos te agradecer por todo o dom do teu amor por nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!